cada violência não mancham as páginas luminosas de nossa civilização. Dispositivos de certas leis draconianas de alguns códigos estrangeiros são incompatíveis com a índole e com a formação moral do brasileiro. Os espíritas atribuem, acertadamente, a feliz formação moral e espiritual da nossa gente ao fato de se reencarnarem aqui, nesta região do globo, os espíritos mais elevados, de maior evolução. O escopo fundamental do espiritismo não é fazer sessões práticas. Sua finalidade principal não é com acento circunflexo a fenomenologia. Desses fenômenos todos, da incorporação à levitação, da materialização à psicografia, da aparição de fantasmas à música transcendental, da psicometria às moldagens, em suma de todos os fenômenos psíquicos, está repleta a história da humanidade, a Bíblia, o Novo Testamento e os arquivos metapsíquicos. Tais acontecimentos instituem molduras do quadro invariável e básico da doutrina, educação do caráter, consciência perfeita da responsabilidade individual, imortalidade e evolução do espírito, através da lei da reencarnação, fonte esclarecedora de todas as ações e reações, causas e efeitos do indivíduo ou da coletividade. Este conjunto espiritual, filosófico, científico e racional, é a demonstração inequívoca da evolução e libertação do espírito, tendendo à realização da sociedade humana. O espiritismo, pois, deve e pode auxiliar na confecção de leis sociais, objetivando a felicidade de todos, evitando as explorações econômicas e religiosas. Longe iríamos, se quiséssemos citar cidadãos indiscutível valor intelectual que, em nossa terra tem abraçado a doutrina espírita, dando ao grande público a segurança das suas convicções. Além dos praticantes e militantes do espiritismo, cujo número ultrapassa alguns milhões, entre nós, registramos mais estes nomes dignos de toda a consideração: Múcio Teixeira, Olavo Bilac, Coelho Neto, Viriato Corrêa. Múcio Teixeira, o extraordinário Barão de Agonte. Foi prosador insigne, jornalista fecundo, notável orador, ilustre dramaturgo, distinto historiador e um dos mais aplaudidos comediógrafos. Não arrisque um pensamento sequer relativo a Múcio Teixeira, sem ler primeiramente Terra Incógnita. Neste majestoso livro, o Barão de Agonte vai além, em segurança e profundidade, da expressiva frase do sábio da Península Escandinava: o mineral existe, a planta existe e vive, o animal existe, vive e sente, o homem existe, vive, sente e pensa. No livro acima citado tudo fala da imortalidade evolutiva do espírito. Veja-se, Verbi Gratia, esta admirável poesia. Evolução. Morri no animal, para nascer na planta, fui pedra e fui semente, brilhei no diamante e no cristal luzente. E fez em mim seu ninho o pássaro que canta. Na planta adormeci e despertei um dia no animal, que move os músculos e anda. Percorri apressado uma senda sombria, vendo indistintamente uma luz na outra banda. Do animal passei para as formas do homem, e sendo homem estou muito perto do anjo. Só assim chegarei aos círculos que abranjo com a razão, que ainda as dúvidas consome. Poderei amanhã flutuar, batendo as asas, pela vasta amplidão constelada de céus, faísca, que desceu à cinza e às brasas, acenderei mais tarde a eterna luz, que é Deus. Olavo Bilac, a expressão mais vigorosa da poesia nacional, não deixou de ser também um notável tribuno e um vibrante jornalista. Cintilante espírito, assimilou a ideia da pluralidade das vidas, segundo deduzimos destas suas manifestações. Esta vida de hoje não é toda a vida, é uma das muitas vidas que formam as estações de paradas da grande vida infindável. Nem sempre a águia há de ser águia boiando na luz solar, nem sempre porco há de ser porco, mergulhando no lodo. O que hoje vos parece desgraça é apenas o resultado do vosso erro e do vosso desatino. É de Bilac este esplêndido soneto reencarnacionista. Avatara.
Numa vida anterior fui um sheik macilento e pobre. Eu galopava, o albornoz solta o vento, nas soalheiras candente, e, herói, de vida obscura, possuis tudo, o espaço, um cavalo e a bravura. Entre o deserto hostil e ingrato firmamento, sem abrigo, sem paz, no coração violento, eu namorava, em minha altiva desventura, as areias na terra e as estrelas na altura. Às vezes, triste e só, cheio do meu desgosto, eu castigava a mão contra o meu próprio rosto, e contra a minha sombra, erguia lança em riste. Mas o imundo orgulho enfurnava meu peito e eu galopava livre e voava satisfeito da força de ser só, da glória de ser triste. Viriato Correia e Coelho Neto, como é público e notório, em conferências e palestras esposaram a doutrina espírita. Monteiro Lobato revela-se espírita em seu admirável livro Na Antevéspera. Outros ilustres intelectuais, que não são abertamente espíritas militantes e praticantes, que se contam, às dezenas, já estão ensaiando os primeiros passos para saírem a público. Porém, ainda estão amarrados por alguns tentáculos da pelve, preconceito social, muito mais poderosa do que 100 polvos de Gilead, com suas tremendas ventosas. A lei de reencarnação afirma que cada alma inicia a série de suas vidas nos reinos inferiores da natureza, involução e depois evolução, desprovida de discernimento ou consciência, partindo daí para o futuro espiritual, numa ascensão lenta, firme, segura. O espírito constitui então o divino viajor que, mercê das experiências que vai colhendo no rio da vida, vai lentamente desabrochando em si mesmo todas as possibilidades e potencialidades embrionárias, latentes, que dormitam em seu próprio eu. Faz-nos lembrar até, em minúsculas proporções, a bolota do carvalho, que limita em si mesma, em sua reduzida forma, a árvore majestosa, pompeante, encantadora. Some-se a isso o autodomínio de nós mesmos, visto que a tendência evolucionária é tornar-nos libertos e senhores conscientes de nosso próprio destino. Novas belezas brotam no espírito, alargando os horizontes da vida. Assim como o homem transmuta a areia em vidro, o oxigênio e o hidrogênio em água, e a natureza o carbono em diamante, a semente em planta, e a flor em fruto, também a reencarnação transforma o selvagem em santo, o degenerado em virtuoso, o ignorante em sábio, a perfeição inconsciente, em perfeição consciente. E só assim o ser humano poderá dizer, eu sou a imortalidade. E a imortalidade é a que não pode morrer, mesmo que queira. 15. Pérolas esparsas. M. Roso de Luna, em seu esplêndido livro A Pré-História dos Meus Víveres, canta a imortalidade progressiva do cidadão do infinito. Colhamos a esmo uma das suas encantadoras expressões. E tornarei sem recordação. É claro. A individualidade permanente que reencarna e a personalidade transitória de cada vida são diferentes. Alberto Seabra, ilustre jornalista, ótimo escritor, notável médico homeopata, deu à publicidade diversos livros esplêndidos. Citamos apenas um trecho do seu brilhante O Problema do Além e do Destino. Todos nós somos, mais ou menos, réprobos e sofremos as consequências das nossas ações. Que seria de nós se, novamente reencarnados, tivéssemos nítida consciência da encarnação anterior? Se, renascendo na posterior, para ela trouxéssemos as nossas prevenções e preconceitos? Se de novo nós reconhecêssemos mutuamente, pondo outra vez em ação os nossos antigos ódios? Seria fechar as portas ao aperfeiçoamento dos seres, seria impedir as reparações necessárias. Se é o esforço da evolução, o drama da vida, já esboçados nas primeiras palpitações da matéria, não visa a formação do ser moral, não colima o progredir incessante da mônada permanente, que substitui e sobrevive a todas as mutações da forma em que se vai encarnando na escala dos seres vivos, então a natureza é falsa, porque ela ensinou o sacrifício desde a semente que morre para a árvore,
o da flor que morre para o fruto, até a concepção das mães, até as imolações heróicas dos mártires da vida física e dos apóstolos da fé religiosa. Benjamin Franklin, um dos maiores sábios, que pontilhavam de luz a estrada pedregosa da civilização, esculpiu sua convicção reencarnacionista com as frases para o seu próprio epitáfio. Como a capa de um livro velho a que se tivessem arrancado as folhas, e cujos dourados e título houvesse o tempo apagado, aqui jaz, servindo de pasto aos vermes, o corpo do impressor Benjamin Franklin. Nem por isso essa obra se perderá, porque, como pensou o autor, ela será novamente impressa em edição mais elegante, e por ele revista e corrigida. A Igreja primitiva não repele o ensino reencarnacionista. Os primeiros padres, e entre eles S. Clemente de Alexandria, S. Jerônimo e Rufino, atestam que lhe era ensinado como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Origines, considerada por S. Jerônimo como a maior autoridade de igreja, diz, em De Principii, as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. E S. Gregório, de Nissa, é também da mesma ideia. Há necessidade de natureza para a alma imortal de ser curada e purificada. Se ela não for em sua vida terrestre, a cura opera-se pelas vidas futuras e subsequentes. Não é só, um bispo francês, Monsenhor de Montal, falou publicamente da realidade das vidas sucessivas em uma pastoral publicada em 1842. E Giuseppe Mazzini, criticando com rigor os bispos de Roma, em sua admirável Dao Concilio Adjua assegura: cremos numa série indefinida de reencarnações da alma, de vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação à vida precedente. Podemos recomeçar o estádio percorrido, quando não merecemos passar a um grau superior, mas não podemos retrogradar, nem perecer espiritualmente. Os drusos, povo forte, valente de uma religião complicada, que vive lá pelos lados das montanhas do Líbano, creem na reencarnação. Todavia, eles, os seus mortos, só se reencarnam na China, pelo cujo país tem viva a simpatia. Annie Besant, notável escritora, produziu diversos livros, entre os quais A Sabedoria Antiga. Conferencista internacional e muito querida nos meios liberais e reencarnacionistas. Com a reencarnação o homem é um ser nobre, imortal, evoluindo para um fim divinamente glorioso. Sem ela é apenas um pedaço de palha, arrastado pela corrente das circunstâncias do acaso, irresponsável pelo seu caráter, por suas ações, por seu destino. Com ela podem encarar o futuro, cheio de promissores esperanças, por mais humilde que seja hoje o seu lugar na evolução, porque esta é a escada que conduz à divindade, e a conquista do vértice é apenas uma questão de tempo. Excluindo a reencarnação do número de suas crenças, o mundo moderno arrebatou a Deus a sua justiça e ao homem a sua esperança. Helena Petrovna Blavatsky, extraordinária clarividente, clareaudiente e psicografa, princesa russa, viajou quase por todo o mundo, produzia prodigiosos fenômenos de efeitos físicos com sua esplendida mediunidade, publicou diversos livros, entre os quais a monumental obra psicografada, Química Oculta, e fundou, em novembro de 1875 em Nova York, a Sociedade Teosófica. Essa excelsa senhora rompeu com todas as pragmáticas sociais e com todos os preconceitos. Foi uma ardorosa batalhadora dos princípios de fraternidade universal, inexistência da morte, e de imortalidade progressiva do espírito. É seu este ensino. A doutrina da reencarnação, ou pluralidade de existências, segundo a qual o homem é uma alma imortal, temporariamente unida a um corpo transitório, aquilo que chamamos vida, a nossa rápida paragem sobre a terra, nada mais é do que um dia da vida da alma, a verdadeira vida. A reencarnação é a doutrina que reconhece ao homem a possibilidade de ser senhor único do seu destino e ele próprio o fruto de um passado individual, de que é exclusivo autor,
e possuindo a faculdade de determinar o seu futuro pelo estudo e aplicação das leis da evolução. Compreender-se-á também que as almas pouco evoluídas são almas elementares, não devem, portanto, ser consideradas, nem perversas, nem retardatárias, porém, sim mais jovens. Augusto de Lima, poeta mineiro, desincorporado em 1934, legou-nos, entre outros, o sugestivo soneto Nostalgia Panteísta. Revela-se o nobre artista reencarnacionista consciente e puramente panteísta. Para ele, como para inúmeros espiritualistas, Deus está em tudo, tudo o que existe são modalidades de Deus. Está plenamente de acordo com Flammarion, Deus ou a vida universal e inteligente manifesta-se em tudo e em todos, a natureza toda é o corpo de Deus. Deus é, pois, simultaneamente o Criador, o conservador e o destruidor das formas. E falso, consequentemente, o religiosismo medroso que manda o indivíduo pedir a Deus, fazendo da divindade uma eterna muleta. Eis o lindo soneto. Nostalgia panteísta. Um dia, interrogando o nível seio de uma concha, voltada contra o ouvido, um longínquo rumor, como um gemido, ouvi plangente de saudades cheio. Esse rumor tristíssimo, escutei-o, é a música das ondas, é o bramido, que ela guarda por tempo indefinido, das solidões marinhas donde veio. Homem, concha exilada, igual lamento e tu mesmo ouvirás, se ouvido atento aos recessos do espírito volveres. E de saudade, esse lamento humano, de uma vida anterior, pátrio oceano da unidade concêntrica dos seres. 16. Inexistência da morte. Um indivíduo, no limitadíssimo espaço de uma existência, cometeu crimes. Segundo as doutrinas antirreencarnacionistas, o criminoso será condenado a penas eternas, permanecerá sempre no purgatório ou no inferno. Se a alma foi ter ao purgatório, nunca mais se saberá quando será promovida ao céu, pois, disto ninguém até hoje teve notícias. Cremos em que essa promoção não existe, como também entendemos que estar no paraíso ou no Éden é apenas um estado de consciência individual. São situações puramente de ordem interna, onde quer que o indivíduo esteja, sua felicidade ou desdita, seu conforto ou mal-estar, depende dele, exclusivamente dele, de seu grau de realidade interna. Que relação de justiça pode haver entre um mal que se praticou num segundo, menos de um segundo a existência humana ao pé da eternidade, e a condenação eterna? Como então, Deus, que é a vida, a sabedoria perfeita, cria seus filhos fracos e ignorantes, atrasados, a fim de que prevariquem, errem, alarga, depois atirá-los a um sofrimento ilimitado em profundidade e extensão? E se para tal salvação fosse necessário ouvir e realizar a palavra de Cristo, para onde iriam os inúmeros povos de todos os graus de civilização que antecederam? Qual a situação dos selvagens das épocas remotas, dos vetustos lemurianos, dos antiquíssimos atlântidas, das raças que antecederam milenariamente ao cristianismo, como aquelas que desapareceram no vórtice do tempo? Tal sucedeu aos esplendores de Mênfis, Babilônia, Nínive, Assur, Persépolis, Cartago. Temos, os reencarnacionistas, certeza inabalável nisto: viemos da perfeição inconsciente e caminhamos para a perfeição consciente. E entre esses dois extremos se desenrola a série inumerável das nossas vidas sucessivas. O impulso inicial é o mesmo para todos, atravessamos todos os reinos da natureza, depois, cada qual se agite como quiser ou puder dentro da vida evolutiva e infinita do próprio espírito. E a dor é imanente, é inseparável da evolução, desaparece somente quando o espírito, por seus próprios esforços, a transforma em conhecimentos e amor. E assim, em cada animal há uma alma imortal, e em cada selvagem há um Deus encadeado. O espírito é, pois, o bandeirante do infinito, o candidato à realização das mais encantadoras possibilidades, e sua progressão não depende de terceiros, porque traz em si, embrionariamente,
as mais prodigiosas faculdades que desabrochar possam no ser humano. E o gerador da própria amargura e da própria felicidade, é o dispensador das suas doenças e a única fonte da própria saúde. Mesmo que ele não queira ou não o saiba, em sua fronte a legenda maravilhosa esculpida pela vida imortal, sempre para o alto e para a frente. O memento homo que pulvis est. É para os reencarnacionistas um materialismo grosseiro, visto que o homem não é pó e não se tornará pó. O Espiritismo, diz ao homem, lembra-te de que és espírito e espírito imortal, és o construtor do teu destino. Nem teu corpo morre, pois, apenas se transforma. Não há matéria morta, em rigor, e a morte, no sentido comum em que a tomam, não existe. Tudo se transmuda. O que há é maior ou menor grau de molecular. Luz e sombra, água e fogo, sólido e gasoso, não são mais do que estados diferentes de vibração, dos átomos. Um corpo volta à Terra, entra em decomposição e as células, libertas, dissociam-se e retornam aos seus princípios constituintes, convocadas pela lei da afinidade. Deitemos a cova de um cadáver, um século depois, nem mais ossos encontraremos, que foi feito do corpo inumado. Ora, em a natureza nada se cria e nada se perde, os elementos associados desagregaram-se aos átomos de oxigênio, azoto, água, ferro, carbono, hidrogênio, etc. Foram ressurgir em outras formas animais e vegetais cantando sempre a imortalidade da vida universal e inteligente. Sendo assim, átomos e células, que integravam a envergadura de um herói ou de um monarca, poderão amanhã estar vibrando na lama que escorre pelas regueiras das ruas, e os elementos atômicos, fermentadores dos monturos pútridos, poderão cantar, pouco tempo depois as glórias da imortalidade no físico de uma jovem formosa ou nas pétalas acetinadas de uma linda flor. 17. E a vida prossegue. E a vida prossegue, porque a morte, no sentido de aniquilamento, de extermínio, não existe, é sempre o eterno presente o aqui é o agora. Os espíritos desencarnados estão também no seu eterno presente, nós, idem. O passado é um sonho, bom para uns, mal para outros, é museu empoeirado, quase inútil, que carregamos conosco. O futuro é uma convenção, uma fantasia, ninguém o conhece, ninguém viveu nele, o amanhã há de ser o eterno amanhã, uma ilusão. E a vida prossegue, porque a cada morte corresponde um renascimento. Quando uma criança surge no plano físico, é um espírito que morre no plano astral. Quando um indivíduo desencorpara-se na Terra, é uma alma que ressurge no mundo espiritual. A cada aparecimento na terceira dimensão responde a um desaparecimento na quarta dimensão, e assim vice-versa. E a vida prossegue. Teremos que compreender que ela é una, indizível, flui espontânea e naturalmente através de tudo. As linhas divisórias, as cercas, separatórias entre coisas humanas e coisas divinas são criações das religiões. O fato real é que corpo e espírito, homem e Deus, vida e morte, luz e sombra, mal e bem, interdependem-se, coexistem e confundem-se bastas vezes, segundo a visão individual, e o conjunto de todos e de tudo forma a vida inteligente e universal. Não há pois um Jeová, um Alá, um Júpiter ou um Deus que perdoa ou que castiga, que ajuda ou que persegue. Não há racionalmente um Pai de infinito amor e bondade como sempre lamuriam os religiosos de todos os tempos, crenças, latitudes e longitudes. E dentro da vida universal estamos nós, centelhas vívidas, inteligentes e imortais, nós, os viajores da eternidade, e cada um de nós é um espírito imortal, um bandeirante do infinito, vivendo e progredindo independente de deuses e semideuses, de santos e de protetores, de demônios ou de anjos. 18. Aqui e agora. Temos o intuito de despertar no homem a consciência de uma vida liberta e superior. Para isto é mister que rasguemos os véus da ignorância e do medo, que nos envolvem, escondendo-nos do sol da vida, pois,
À luz da imortalidade evolutiva do espírito, a morte deixou de existir, e a vida prossegue sempre, quer no plano astral ou espiritual, donde viemos e para onde tornaremos. Assim sendo, não permitamos que as aves agorentas do ceticismo e do desespero façam seus ninhos nossos corações, porque elas nos dilacerem com garras aduncas e nos roubam, com seus adejos escuros, a alegria de viver. Recusemos as ameaças e as explorações que terceiros nos queiram fazer, quando o objetivo é empanar claridades de nossa existência, com religiosismos doentios, eivados de temores, de nebulosidades, de tristezas indefinidas, apresentando à existência ora um cárcere pletórico de condenados, ora como hospital superlotado de doentes, ora como uma de degredados. Confiemos ou aprendamos a confiar em nós mesmos, em nossa capacidade construtiva, em nossa inteligência, mesmo que por ora saibamos das grandes possibilidades que podemos despertar dentro de nós. Enquanto não confiarmos em nós mesmos, seremos eternos vítimas de terceiros sagazes e astuciosos, que exploram nossas debilidades, nossas fraquezas em benefício próprio, prometendo-nos paraíso e vida feliz e venturosa num outro mundo ou num futuro remoto e inatingível. Essas promessas são vazias, embora ressoem como tambores de bandas musicais. Nada temamos, nada receemos, porque o indivíduo perfeitamente equilibrado não teme ninguém e não é temido por ninguém, e as fantasmagorias de deuses irados, de divindades vingadoras ou de demônios perversos, deixam de existir, e ficam em nossa memória, como sonhos mal perdidos nas dobras de um passado longínquo. Eliminemos as graves apreensões, o medo do futuro, o receio das doenças e a antipatia pelos outros, a inveja e a ambição do ouro, e um ambiente saudável e feliz nos circundará, porque somos e seremos aquilo que, consciente ou inconscientemente, pensamos ou pensarmos com perseverança, com continuidade, visto que o pensamento é fora e força destrutiva ou construtiva, segundo semana de nós próprios, criemos e mantenhamos, pois, pensamentos belos, fortes, construtivos, alegres, serenos, otimistas. Só teremos bons resultados com estes princípios autoeducativos. Sejamos inteligentes. Construamos aqui e agora edifício da nossa felicidade com os elementos de que dispomos. Não sejamos tão ingênuos em acreditar que o céu, o paraíso ou a felicidade, estão localizados num outro mundo, numa outra região, num futuro remoto, ou estejam fechados nas mãos de divindades discricionárias, nebulosas. Nada disso. Nós somos os dispensadores das nossas tristezas e nossas alegrias. Somos, afinal, os edificadores da própria existência. Se não somos capazes de construir nossa calma, nossa superioridade, nossa alegria, nosso otimismo, seria absurdo pensar que podemos construir a felicidade de terceiros, pois, cada um de nós só pode fornecer a outrem o que possui. Não nos esqueçamos de que vivemos simultaneamente em dois universos, um exterior, objetivo, onde se agitam mares, ventos e homens, onde há cidades, nações, sois, flores e pássaros, civilizados que matam e roubam e selvagens que choram e renunciam, marchas guerreiras e sinfonias suaves. Outro é o universo interior, o mundo interno, o da vida do espírito, das emoções, do pensamento, de todas as sensações coordenadas ou descoordenadas. E jamais encontraremos alegria, harmonia, doçura, beleza, deslumbramentos, no primeiro universo, enquanto não encontrarmos, não despertarmos, não sentirmos, esses valores luminosos, essas restes de luz no segundo universo, isto é, dentro de nós mesmos. Assim sendo, conjuguemos, ou aprendamos a conjugar inteligentemente esses dois universos. Vivamos no mundo sem sermos esmagados ou enredados nas malhas desse mesmo mundo. Deixemos de lastimar, de lamorear, de ser eternos pedintes, tomemos conta de nós mesmos,
Abandonemos a posição acurvada do nosso corpo e levantemos a fronte. Encaremos com calma, com serenidade, com discernida superioridade todos os acontecimentos, tudo quanto se desenrolar na grande ribalta do mundo. Não queiramos modificar, transformar o mundo, sem primeiramente nos educarmos, sem primeiramente nos aperfeiçoarmos. Criemos inicialmente um ambiente saudável e alegre em torno de nós mesmos, com os nossos próprios recursos, e isto conseguiremos, uma vez que firmemente o queiramos. 19. Imortalidade progressiva e vitoriosa. Evitemos que as ondas de receios, de temores e de superstições, engendradas quase sempre pelas religiões, continuem batendo contra as arcas do nosso peito, contra o vaso do nosso coração, enchendo-o de amargas apreensões, roubando-lhe o bom humor e a disposição para triunfar na vida. Esqueçamos o passado, particularmente quando escuro e frio, maxime quando doloroso, visto que esse passado, carregado de tradições inúteis, é um peso morto em nossa mente. O agarramento ao passado obscurece o fulgor do presente, e nos fez lembrar esse desmedido amor aos museus, aos sarcófagos, às antiguidades empoeiradas, às ruínas históricas, fazendo-nos esquecer o presente, os deveres de hoje, as realizações de agora e até as ruínas humanas necessitadas de amparo, de teto, de pão. Não vivamos também sonhadoramente, hipoteticamente para em um futuro que, na realidade, não existe. Só o agora e o aqui nos interessam, porque estamos e vivemos perpetuamente agora e aqui. E falsa, pois, a legenda que nos manda rezar, crer e esperar, é igualmente falso o princípio explorativo que nos acena com as belezas de um céu distante ou que nos magnetizam com as beatitudes dulçorosas, muito longínquas, numa outra vida, num outro mundo. Os próprios espíritos desencarnados continuam no seu aqui e agora, envoltos no ambiente que eles mesmos geraram. Compreendamos que a melhor vida é esta e está em nós melhorá-la supinamente ou piorá-la lastimavelmente. Deuses, demônios, potestades rancorosas ou melífluas, são fantasias criadas para o melhor se explorar e vampirizar a ignorância humana, o atraso mental e espiritual dos povos. Deixemos de parte e esqueçamos integralmente todas aquelas sugestões, passagens e histórias bíblico-religiosas pejadas de mistérios, cheias de símbolos, gesticulantes de ameaças e profecias. Estão ótimas para aquela época, tempo das Babilônias, das Nínives, das Persépolis, das Cartagos, das Mênfis, grandes cidades das quais não nos sobram sequer ruínas. Todas aquelas historietas passaram, e seria muito místico e retardatário o indivíduo que vivesse hoje agarrado às cinzas de um passado longínquo e improdutivo. Respeitemos igualmente todos os indivíduos, tratemos com nobreza até os próprios animais, que são seres incorporados no portentoso drama evolutivo da vida, mas, simultaneamente, não permita-nos que nos atrelem à vontade, aos caprichos de terceiros. Mormente quando nos falam, objetivando encher-nos de mais religiosismos, de mais temores, infundindo-nos princípios nebulosos, prenhes de mistérios e ameaças. A taça do nosso coração deve estar sempre repleta das linfas de uma vida forte, alegre, sadia, otimista. Nossa mente deve também, por sua vez, viver arejada e iluminada pelas ondas de uma imortalidade construtiva e reanimadora, e não obscurecida pelas apreensões místicas e adoentias das súplicas dos petitórios e das lamúrias estandardizadas, tão a gosto dos que vivem com os pés na terra e com a cabeça perdida, além das nuvens, à procura de proteções divinas. O Espiritismo como doutrina filosófica, científica e social, triunfará, fará de cada centro, de cada grupo, núcleos de instrução, de educação social, de indivíduos estudiosos e progressistas, fará de cada homem um ser útil, prático, enérgico, corajoso, autoconfiante, liberto. Como religião, se enquadrará na série interminável das fábricas de dogmas, fanatismos,
amuletos e rotinas, pois, não se pode negar que as religiões, à semelhança de cogumelo nas planícies, povoam o mundo, em todos os tempos e em todos os lugares, gerando medo, produzindo marasmo mental, desviando o homem das suas finalidades presentes, para amarrá-lo às mesmas superstições tão nossas conhecidas. A imortalidade cientificamente provada não é um favor dos deuses, mas é uma conquista natural da evolução. Assim, também, a concretização e a utilização das ondas hertzianas, não é uma dádiva de Júpiter ou de Alá, porém, é uma conquista desse bandeirante da imortalidade, que é o espírito humano. Procuremos sempre ser donos de nós, mesmos e não títeres nas mãos de terceiros. Criemos o nosso próprio ambiente, com as nossas iniciativas e energias, construamos os nossos destinos com os nossos próprios recursos, com nossa inteligência, com nossa coragem. O castor, o João de Barro, aves, animais, fabricam, constroem, organizam, seu ninho, sua casa, seu refúgio, sua ambiência. Vivem dentro do grande cenário da vida, partilhando do grande concerto universal, sem as preocupações doentias da salvação e da perdição, das proteções milagreiras ou dos peditórios vazios. Aprendi no Espiritismo que, muitas vezes, sofremos, porque ainda não nos compenetramos de que somos os únicos dispensadores das nossas aflições e tristezas, bem como somos nós próprios os exclusivos manipuladores da nossa alegria, serenidade e bem-estar. E claro, cada um está num ponto, num degrau diferente da intermina escadaria ascensional da evolução. Aprendi também que outras vezes sofremos, porque temos o péssimo costume de nos considerarmos vermes, pó da terra, seres rastejantes, míseros mortais. Por que isso? Falsa modéstia. Materialismo degenerado. Para agradar às potestades. Não podemos fugir deste dilema, ou somos evidentemente fantoches, pobres bonecos de pano nas mãos discricionárias, parciais, apaixonadas, de barbaçudos e sempiternos, ou somos, na realidade, espíritos imortais, crescendo em conhecimentos, possibilidades, em amor, em belezas, em harmonias, dentro do infinito do tempo e do espaço, criando sempre em nós mesmos, o encanto esplendoroso de um progresso ilimitado, ao som das sinfonias dos mundos que povoam o infinito, independentes dos desfavores, de proteções e de choros. Eu fico com esta segunda concepção. E, assim como respeito as ideias dos que gostam de rezar e pedir, acho ridículo e fóssil que terceiros se aventurem a desviar-me da senda que descobri e palmilho. Estamos em pleno século XX. Compreendamos que um sopro forte e renovador está agitando a terra. Entendamos que chegou o tempo de os homens quebrarem suas muletas e caminharem com suas próprias pernas. As nações modernas, fortes e progressivas, não querem que os seus povos vivam de joelhos, desperdiçando num rogatório inútil, suas melhores reservas espirituais. E chegada a época do levanta-te e caminha. Este convite, feito pela evolução, se dirige especialmente aos paralíticos mentais, aos anquilosados do medo, aos retardados, que se curvam e demoram ante todas as imagens e símbolos colocados às margens do caminho. Cumpre-nos colaborar, o quanto possível, na sublimação das qualidades populares, tornando os homens bons, ordeiros, trabalhadores, livres, fortes, independentes. Não os tornemos negativos e pessimistas, criando-lhes na mente um mundo irreal e fantasioso, com promessas vazias, embora sonoras. A pátria precisa de um povo forte, alegre, produtivo, tendo em sua discernida e inteligente liberdade, o germen do seu êxito, do seu triunfo. Ergamos, pois, a nossa fronte, ergamo-la para o sol da vida. Deixemos aqueles que não nos compreendem ainda, a missão fúnebre de chorar pelos mortos, de se saturarem com a fantasia da morte e de se narcotizarem com o ópio das rezas. Para os espíritos fortes,
Esclarecidos e senhores de si mesmos, só existe vida, vida constante, permanente, eterna, sob vários aspectos e em diferentes planos, desde os da matéria grosseira, pesada, até os de matéria quintessenciada, hiperfísica. A vida prossegue e nós somos imortais. Antes de nos reencarnarmos, vivíamos, depois de nos desencarnarmos, continuaremos a viver. Vivemos sempre, e sempre no aqui e no agora, porque o presente é eterno. Assim sendo, é indispensável que sejamos fortes, animosos e livres, e não pessimistas, desanimados e fatalistas. E para que a galera de nossa vida suque garbosamente os mares murmúrios, que necessitamos vencer, é indispensável que a enfeitemos de flores, a lantejoulemos de luzes e cânticos. A embalemos com cânticos. Flores da alegria e da coragem, luzes do conhecimento e do otimismo, cântico da bondade, da energia e da confiança em dias vezes melhores. 20. Conclusões. Primeira, sou panteísta. Deus se manifesta através de tudo. Está em tudo e em todas. E a vida é universal e inteligente. Panteísmo, não confundi-la com politeísmo, nem com monoteísmo, é sistema filosófico que não admite coisa alguma fora de Deus, em que Deus é a suma universalidade dos seres, imanente em toda a natureza. Segunda, o verdadeiro homem é o espírito, e o espírito é imortal, eterno, indestrutível, evolutivo. Assim sendo, somos os viajores do infinito, quer os homens queiram ou não queiram, saibam ou ignorem. Cada ser humano chegará a esta conclusão quando puder e souber mergulhar profundamente no oceano imenso do mundo interior, subjetivo. Terceira, rezas, orações ou preces, marcadamente as estandardizadas pelo uso ou mecanizadas pela tradição, servem apenas para consolar, suavizar o paciente, paliativos, porém, não esclarecem, nem solucionam problema algum. Os deuses não as ouvem, nem se comovem. As provas aí estão com as tragédias, com as chamas dantescas, desenroladas em larga escala no transcorrer da atual guerra. As leis de causas e efeitos ou as do karma não se derrogam, com lamúrias, nem com declamações lacrimosas. Quarta, só o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, a intuição, a observação, a inteligência, é que libertam o homem do desespero, do medo, dos sofrimentos e o conduzem à posse tranquila da liberdade e da felicidade. Quinta, o Espiritismo é doutrina essencialmente evolucionária, não admite nenhuma autoridade que lhe trace os limites finais, ou diga a seu respeito a última palavra. Realiza a verdadeira democracia pensamento, pois, é patrimônio inalienável sua liberdade de consciência, de expressão e de livre análise. Liberta pelo raciocínio, pelo entendimento. Sexta, o Espiritismo não é religião, embora muitos o admitam como tal. Como religião seria um fracasso, uma derrota. E ciência, é filosofia, é movimento social instrutivo, educativo, reajustador. Aceita, justifica, prova e difunde o princípio da multiplicidade das existências, o da pluralidade dos mundos habitados e da comunicação entre os dois mundos. Sétima, a tradição raramente é um bem. O excessivo tradicionalismo é um embaraço à mente que quer e precisa libertar-se. No museu do passado, cobertas da poeira dos séculos jazem, entre outras coisas anacrônicas, as tais sagradas escrituras com seus profetas barbaçados e mal-humoradas. Tais escrituras e tais profetas ainda vivem, porque se ligam aos místicos de hoje pelo cordão umbilical do medo. Oitava, a vida se resume no presente. O presente é eterno. O passado é um sonho, um arquivo, um museu, ao qual nos amarramos demasiadamente. O futuro é uma ficção, não existe. Ninguém viveu realmente nele. O futuro é a porta falsa por onde escapam as espertezas de muita gente que, por comodismo e egoísmo, foge às responsabilidades do presente. Nona, o presente é aqui e agora.
Aqui é o lugar onde nos encontramos. Agora é o momento que estamos vivendo. Os próprios espíritos desencarnados, em sua quarta dimensão ou em sua vida hiperfísica, continuam em seu aqui e agora, em seu eterno presente. Façamos do aqui e do agora as melhores horas da nossa vida. 10ª. Não há salvação como não há perdigão. A evolução natural, gradativa, inexorável para todos. Salvação, perdição, condenação eterna quejando as ameaças ou místicas são processos que ainda se usam para ilaquear a simplicidade alheia ou para locupletar à custa do retardamento moral das gentes. Humilhar-se, sofrer na terra para gozar-se a onolém é a mais dourada das mentiras a mim que se iludem os pobres de espírito. 11ª. Os deuses, de Brahma a Jeová, de Júpiter a Zeus, de Osíris a Baal Moleque, de Alá Tupã, pais do infinito amor ou todo-poderosos de todos os tempos e de todas as crenças, nunca deram provas do seu amor ou do seu poderio. Nas guerras religiosas nunca disseram que partido era detentor da razão. Nas guerras profanas nunca usaram do seu poderio para evitar tremendas crueldades praticadas contra mulheres, velhos e crianças. Ainda hoje não são capazes nem de evitar que as granadas destrocem e pulverizem lares de pacatas famílias. 12ª. Os grandes mestres, ver os instrutores dos homens, Krishna e Confúcio, Vyasa e Lao Tse, Moisés e Zoroastro, Hermes Trismegisto e Orfeu, Buda e Jesus, Sócrates e Pitágoras e, atualmente Krishnamurti, vieram em diferentes épocas, latitudes e longitudes, vieram para ensinar, educar, orientar e libertar os homens da ignorância, das misérias morais e físicas. Seu objetivo não foi fundar novas religiões. Todos sentiam e ensinavam que eram o caminho, a verdade, a vida, a libertação. 13ª. A tendência humana é encostar-se, é pedir. Daí os muros das lamentações, os rogos, as súplicas. Só andamos, tangidos pela necessidade, pela evolução, se os grandes guias, os mestres, os espíritos superiores, pudessem atender às nossas vontades, transformar-se-iam em muletas nossas e, por falta de esforço, de coragem, de exercícios, nossas pernas se atrofiariam, nossa razão se obliteraria, nosso senso de responsabilidade se apagaria e ser-nos-ia impossível ouvir a voz da vida mortal bradar-nos: homem, levanta-te e caminha. 14ª. A necessidade da prática da caridade, tão em voga em nossos meios, é uma demonstração irretorquível de desorganização social. E evidente a existência de crianças e adultos doentes, desamparados, é um fato a ressoante onda da mendicância. Por que os há? Quais as causas? Tem-se a impressão de que em certos países se conservam inúmeros pedintes, párias e necessitados, de ambos os sexos e de todas as idades, a fim de praticarem a caridade para bem servirem a Deus e para que os nomes dos benfeitores, dos beneméritos figurem nos jornais, em largas exibições. 15ª. A prática da caridade é uma deficiência social, que se eterniza em alguns países. Compete ao Estado prever e prover este assunto. E tão humilhante a esmola, o óbolo, ao pai e ao mendigo, que nenhum de nós gostaria de ver, na fila interminável dos pedintes, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão e, menos ainda, nosso filho. Num país, onde haja verdadeira justiça social e previdência inteligente e generalizada, não há mais necessidade de se praticar caridade, pois, desaparecem os mendigos, os pedintes. 16ª. Os velhos, invalidados pelas lutas e cansaços, têm direito à vida. Devem, pois, receber do Estado o bastante para viver dignamente, devem ter, assegurados, no mínimo, o pão, a cama, o teto, o vestuário, o medicamento, sem ficarem na dura contingência ou na posição degradante de precisar de estender as mãos trêmulas à caridade dos filhos, noras, genros,
amigos ou desconhecidos. O medo de uma velhice desafortunada também gera no homem os germes das tremendas competições, a que diariamente assistimos. 17. A criança merece bem mais do que a nossa simpatia, atenção afetuosa e permanente. E quantas há por aí engraxando sapatos, vendendo jornais, apregoando quinquilharias, exploradas por terceiros, vivendo em ambientes nocivos, sofrendo duras competições, justamente numa idade em que deveriam estudar, educar-se, desenvolvendo cuidadosamente tanto mental como fisicamente. Unicamente o Estado pode e deve resolver esta equação de incalculável consequência para a raça, para a pátria. 18. Quando houver certeza que o Estado pagará à viúva, aos órfãos ou aos inválidos, a média do salário que o homem ganhava, e isto de modo integral e mensalmente, poderemos viver bem mais tranquilos, seremos bem menos antifraternais. Diminuirá de muito a amargurada competição entre os indivíduos e desvanecer-se-á da mente humana o sombrio fantasma, medo de morrer e deixar a família na miséria. 19. Parece, à primeira vista, heresia ou absurdo, o dizer-se que a prática da caridade deverá ser totalmente substituída pelo dever de realizar a solidariedade humana. Esta solidariedade gera a justiça social, pela qual a criança abandonada, o órfão e o inválido serão plenamente assistidos pelo Estado. Cumpre, assim, ao Estado olhar, instruir, educar, e defender todas as crianças desprotegidas, desamparadas. E isto como um mais comezinho dever social e humano. 20. Temos apenas e mais necessidade de escolas, primárias, rurais, profissionais, agropecuárias, técnicas, e de postos de saúde que combatam a verminose, a malária, o tracoma, a anquilostomia e assistência médica, dentaria, preventiva e generalizada. Tudo isto como obrigação do Estado para prever e prover a saúde, a higiene, a vida do povo. Claro está que se não prescinde da colaboração particular. 21. Passada a psicose das guerras e o desequilíbrio do nacionalismo excessivo, exaltado, com centésima parte do capital invertido em armas, munições belicosas, aviões de bombardeios e navios de guerra, conseguirão os povos eliminar o tracoma, tuberculose, e a morféia. Com a 10ª parte daquele capital liquidar-se-ão esses inimigos da espécie humana e mais ainda o câncer, a fome, o analfabetismo, cura e o alcoolismo. 22. É lastimável, sob todos os aspectos, o ensino religioso nas escolas. Inúmeras são as crianças que sofrem constrangimentos, porque não seguem a crença da maioria. No que constitui tal ensino? Rezas, orações automáticas, temor de Deus, dos pecados, do diabo, da perdição e mais uma série enorme de crenças redondamente inúteis. E como o religiosismo gera o fanatismo, não são poucos os professores de religião que se excedem em seu zelo piedoso. Por isso continuamos integralmente dentro deste lema, a Igreja livre no Estado livre. 23. Em média morre uma criatura humana por segundo, logo, cerca de 3 bilhões por século. Essa oceânica soma de cadáveres vem sendo entregue à Terra e restituída à circulação geral, sob forma de água, gás, vapores, sais, etc. Não se pode negar que as moléculas de oxigênio, hidrogênio, ácido carbônico, azoto, que constituíram, em 10 séculos, mais de 30 bilhões de cadáveres não tenham adubado a Terra e não hajam sido restituídas à circulação no imenso laboratório da natureza. Por isso, os elementos constitutivos dos corpos, hauridos em que a natureza voltaram, e cada um trazem, em si átomos que precedentemente pertenceram a outros corpos. 24. Compenetremo-nos desta velha e sempre nova verdade. Em a natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Não há, pois, aniquilamento,
morte ou nada, há vida, vida perpétua, transformadora, renovadora, em todos os sentidos. 25ª. O universo é infinito e nele planam milhões e milhões de satélites, asteroides, planetas, constelações, cometas, estrelas e sóis, nebulosas, sistemas planetários. A Terra no universo é menos que um grão de areia perdido nas intermináveis ondas do Saara. A intuição, o raciocínio, a dedução da inteligência nos convida a aceitar a ideia de que é impossível que somente o grão de areia, a Terra, seja habitado. 26ª. Como as criaturas, os astros nascem, crescem, vivem e morrem. Lei natural de evolução-transformação produzida pelo ritmo da vida. No infinito do tempo os mundos, os astros, se sucedem, como em miniaturas se substituem homens e coisas ribaltas da Terra. E o universo também está coalhado de berços e de túmulos. No eterno presente tumultuam nas praias sem limites dos oceanos siderais, primaveras e invernos, auroras e crepúsculos, luzes e sombras. Enfim, a orquestração eterna da vida. 27ª. A vida universal, inteligente e eternamente renovadora preside às leis de atração e repulsão de equilíbrio, governa os princípios da estática e da dinâmica, da força e matéria. Tal vida liga indissolúvel, indiferente perpetuamente os átomos invisíveis, imponderáveis e intangíveis aos astros ciclópico milhões de vezes maiores do que a Terra. 28ª. 90% das sessões experimentais espíritas destituídas de utilidade, nelas sobrenadando deficiência mental e intelectual, são confusas e não resistem a um exame serio feito por pessoa de reconhecida competência. 90% dos médiuns nunca leram a obra espírita de valor. 90% dos diretores destas sessões práticas são pessoas que elaboram na incapacidade de distinguir e classificar os fenômenos que se realizam, em suas reuniões. Ignoram os graves perigos que existem em se estar desenvolvendo mediunidade, em pessoas, já psíquicas, já fisicamente doentes. Daí, a abundância de mistificações, de animismo, de sugestões internas e externas. 29ª. Uma mediunidade digna de ser cultivada desenvolvida, é a intuitiva, fruto da serenidade de espírito, da meditação, da inteligência, da observação cuidadosa e profunda dos acontecimentos e das coisas. Celermente conduz o indivíduo à compreensão e realização de uma vida superior, bela, construtiva e feliz. Independe de terceiros, de promessas ou de súplicas. 30ª. As moléculas são imortais, indestrutíveis, associam-se e desassociam-se segundo as forças de coesão, atração e repulsão. Os próprios corpos não morrem, apenas se transformam, assim como as águas de um rio se vão passando, sucedendo-se infinitamente, sem nunca as mesmas tornarem pelos mesmos caminhos, embora o rio seja o mesmo. Assim também as moléculas transitam pelo nosso corpo sob a forma de ar, água e alimentos. Não morrem, vão passando pelas inúmeras formas animais, vegetais e minerais, como as referidas águas. 31ª. A vida precisa tornar-se ampla e iluminada para o indivíduo. Para isso necessita ele de começar a desfazer-se dessa infinidade de cercas, divisões, barreiras, muralhas, criadas e mantidas pelas crenças, tradições, superstições e preconceitos sociais. Deslocar habilmente um indivíduo de sua religião, mesmo que seja politeísta, para enquadrá-lo numa outra, equivale a mudá-lo de prisão, a trocar-lhe apenas a gaiola, pois todas as religiões são gaiolas, embora estas sejam artisticamente manufaturadas e aquelas toscamente construídas. 32ª. O mundo real é o interior, o subjetivo. Nele estamos permanentemente. O mundo exterior, objetivo, é irreal, porque as formas são transitórias, transformáveis. O primeiro mundo, o da vida interna, é perpetuamente presente, porque ele gira em torno do eu,
E o eu é a figura primacial desse mundo. Por exemplo, eu quero, eu amo, eu me lembro, eu sempre eu. O segundo mundo existe precário e temporariamente para nós, v. g. países, povos e cidades que